Boa noite, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos e a todas, sejamos todos nós bem-vindos em 2026, é isso aí. Esta é a segunda quarta-feira, do mês. No caso, hoje nós vamos falar sobre as personalidades, a formação das personalidades, né? E, logicamente, na semana passada não tinha como, porque era ano novo, né? Imaginou? Não tinha como. Mas vamos lá então, dando prosseguimento aos nossos estudos. E no mês passado eu falei que iria trazer a vocês o texto, certo, da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, sobre as doenças que são qualificadas também ou simplesmente como processos ligados à parte espiritual, tá? Então eu vou passar um pouco desta informação, mas lembrando, né, que nossa casa aqui, tá, no caso o Centro Franciscano Seres de Luz, tá, e estamos aqui desenvolvendo esse trabalho nas quartas-feiras, e hoje eu vou aproveitar, e nas próximas semanas também, a comunicar que provavelmente em março esse tipo de trabalho que eu estou fazendo vai se encerrar. Por quê? Não é que ele se encerra, vai se iniciar uma nova etapa. E essa nova etapa vai ser a abertura da casa para o público em geral, tá? Então vamos usar esses estudos, esse conhecimento todo como preparação, inclusive, né, dos trabalhadores que já existem na casa, para que possamos atender melhor, né? Então não sei exatamente, vou aguardar a orientação dos amigos espirituais, mas provavelmente em março nós vamos estar iniciando a abertura realmente dos trabalhos, das atividades nas quartas-feiras. Bom, então estou começando já a falar sobre isso agora. Agora aqui eu vou pegar em um livro, né? Tá aqui, ó. Seu sucesso não depende de você, tá? Este livro eu escrevi há uns 3 anos atrás, e em um dos capítulos, que é sobre a segunda parte, influências espirituais, tá, eu coloco uma resolução da Organização Mundial da Saúde, OMS, tá, que é o Código Internacional de Doenças. Eu vou só colocar em tipo caixa alta, né? Uma coisa só para vocês saberem. Quem quiser mais detalhes é só procurar no Google, tá? Esta informação, tá? Que vocês vão ter, né, vários materiais referentes a esta colocação e a esse estudo que foi realizado, porque quando a Organização Mundial da Saúde comunica, né, e coloca como um Código Internacional de Doenças, inclui, certo, uma definição do que se chegou a partir de vários estudos, né? Então, para que existisse este comunicado da Organização Mundial da Saúde, foi necessário anos de estudos, né, com pessoas ligadas a todas as áreas, certo? Seja médicos, psiquiatras, psicólogos, estudiosos de todas as áreas, para chegarem a esta conclusão do que ficou aqui definido, não aqui, mas ficou definido com o Código Internacional de Doenças. Então, o nosso país, o Brasil, ele é signatário da OMS. Então, esta informação, ela deveria estar sendo colocada à disposição dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas todas ligadas à saúde, tá? Como, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, né? Assistentes sociais, enfim, toda essa área ligada à saúde, certo, deveriam ter acesso ao que foi determinado, certo, pela Organização Mundial da Saúde.
E, logicamente, as universidades têm falhado nisso ou intencionalmente não as colocaram para que, né, os alunos que estudam essa área pudessem entender melhor essa questão. Então eu vou falar muito sobre isso hoje, tá? Então vamos lá. Código Internacional de Doenças, OMS, inclui influência dos espíritos, tá? Em 1998, o CID, tá? Item F443 define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acometem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença, tá? Então, vocês podem ter acesso, procurem, certo, essa informação de uma forma mais detalhada, se quiserem, tá? E outra coisa, eu vou disponibilizar este livro, tá, gratuitamente. Então, quem quiser, tá, eu vou disponibilizar gratuitamente através do sistema de e-book, que eu tenho ele em e-book. Então, eu vou disponibilizá-lo gratuitamente. Tá bom, meus irmãos? E vocês vão poder ler não somente esse pedaço, mas, né, os 10 capítulos que compõem, logicamente, essa obra. Tá bom? Então vamos lá. Nós vivemos, inclusive tem um capítulo especificamente neste livro também, chamado conceitos. Tá? Então, como que são formados os conceitos? Por exemplo, o que é um conceito? Tá? Eu posso dizer que se o copo estiver meio cheio, né, ou meio vazio se estiver pela metade. Isso tem a ver com o quê? Com conceito de quem está olhando, ou do momento que a pessoa está olhando. Se de repente eu estou de bom humor, eu vou dizer, poxa, esse copo está quase cheio, né? Se eu estiver de mau humor, está quase vazio. Então o conceito, ele é variável, ele é mutável, tá? Mas nós estabelecemos conceitos. E os conceitos todos que nós estabelecemos estão ligados a quê? Ao processo das influências. Dependendo da influência que modifica até seu humor, que modifica a sua forma de conceito, imagina a quantidade de influências que nós vivemos o tempo todo. Mas o que é expressado e o que se torna visível, tá, ao nosso cotidiano, nossa vida, as pessoas avaliam inclusive a nossa postura baseado na nossa forma de pensar e exteriorizar isto, e que nós chamamos de conceitos, e que são mutáveis. Tá? Esse é o ponto. O que nós precisamos entender? Que todo esse processo de influências que vivemos, sejam as influências externas do ambiente, né? Vamos supor, se você vive numa família, você sofre as influências, né, dos conceitos daquela família. Se você está numa doutrina religiosa, certo? Ou numa religião, ou numa seita, enfim, não importa, ou numa filosofia, tá? Você sofre as influências daquele ambiente. Então isto vai trabalhando a sua forma de ver, quer dizer, o seu conceito. E o seu conceito exterioriza o quê? A formação da sua personalidade. Então nós sofremos as influências geral de tudo. Inclusive nós vivemos as influências das nossas personalidades anteriores, dos valores que trazemos. Pode ver que mesmo um recém-nascido,
é diferente do outro e tem comportamentos diferentes. Tá? Isso não adianta. Fala para ele que eu não vou falar nada agora, eu só vou concluir. Tá? Por enquanto eu não vou abrir para perguntas. Tá? Eu vou terminar a primeira palestra. Tá. Bom? Então daqui a pouquinho você pode perguntar. Sim, tá? sim. Mas agora não. Sim, senhor. Tá bom? Sim, senhor. Então é o seguinte. Então, nessa formação toda que ocorre, nós vamos tendo conceitos. Eu coloco, inclusive, aqui no livro, num dos capítulos, exatamente sobre conceitos, mas em síntese, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma visão. Eu me reúno com outros que tenham visões semelhantes, ou necessidades semelhantes, tá? Então, por exemplo, se eu crio um grupo de amigos, faz de conta que eu seja um alcoólatra, né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, para me livrar, eu acabo fazendo parte dos alcoólatras anônimos. E aí, eu vou estar convivendo num grupo, certo? Que tem vários conceitos diferentes de vida, mas com um interesse em comum. Se fortalecer para não continuar, né, bebendo. Tá? Então eu estou influenciando e sendo influenciado por vários seres diferentes, de conceitos diferentes, mas com a mesma finalidade. Mas a minha forma de entender está ligada aos meus conceitos. Digamos que eu estou num grupo de 15 pessoas, tá? Cada uma dessas pessoas vai entender diferente um do outro aquilo que foi trabalhado, segundo os seus conceitos, segundo os seus interesses, tá? Está sendo claro? Eu estou subdividindo cada situação, tá? Para poder fazer um trabalho mais amplo, mas sempre seguindo uma questão didática, né? Não adianta nada ficar contando um monte de coisas sem a gente organizar isso, tá? Inclusive dou a ideia para vocês de vocês organizarem a forma de estudar alguma coisa para vocês entenderem melhor, né? Buscar os fundamentos de cada coisa, que é o que nós estamos fazendo. Então, voltando ao conceito, de repente, aquele grupo, né, pode estar associado a uma igreja protestante, né? Só lembrando que eu não gosto do termo evangélico, tá? Porque inclusive a Umbanda também é evangélica, a doutrina espírita é evangélica, né? O catolicismo é evangélico. Então não é um título que se deve ser usado por nenhuma, porque é todo aquele que acredita na passagem, né, de Jesus, certo? Ou falando o nome real, Yeshua, tá? Então, como nós podemos entender isso? Tá? Que se você está fazendo um trabalho, um grupo de alcoólatras anônimos em uma igreja, você vai ter a influência das ideias religiosas daquela igreja. Se você estiver fazendo um grupo, participando de um grupo ligado, por exemplo, a Igreja Católica, vai ter as influências da forma de acreditar, dos conceitos daquela igreja. Se for num centro espírita, certo? Também. Se for num centro espiritualista, também. Se for apenas em um local que não tem nenhuma questão religiosa envolvida, apenas filosofias, também se torna diferente. Mas o sentido e o objetivo é o mesmo. Tá? É sempre o mesmo. É as pessoas interagirem, certo, na sua questão, aonde ela pode trocar e expor, tá? Expor o teu... Eu, por exemplo, fui voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, né? E a gente estuda, nos preparamos e tudo mais para poder ouvir as pessoas. E a gente não diz para elas o que elas devem fazer. Eu tive muitas experiências, né? Porque inclusive eu fazia o corujinha, né? Que a gente chamava, que ficava a madrugada toda. Então, eu escutei muita coisa. E eu tive um grande aprendizado nessa época, porque eu aprendi a ouvir
alguém quando precisa ser colocado. E não dizer o que ela deve fazer. Deixar que ela mesma se coloque e se encontre dentro desse processo, certo, de entendimento. Tá? Então, como que isto tudo funciona dentro desse mesmo processo? Tá? É que o importante realmente é que tudo está sendo feito, tá, em benefício da compreensão, certo, daquele que está necessitando expor o porquê se tornou um alcoólatra. Então, qualquer um dos lugares, certo, que abre espaço para grupos de alcoólatras anônimos, não está ali trabalhando em cura, nada disso, porque a doença não existe. Tá? O que existe de fato são desequilíbrios. E o desabafar e o colocar, certo, traz a pessoa dentro dos seus próprios conceitos, ela vai se encontrando. E encontrando os motivos e as razões que as levaram naquela condição. Tá? Então isso se chama o quê? Formação de conceitos. Através do quê? Das influências de cada local que você está reunido. Então você influencia e é influenciado. Então isso vai desenvolvendo o quê? A formação do seu, muitos chamam de caráter, né? Ou caracteres, tá? Que tem a ver com a formação das personalidades, tá? E com, logicamente, a influência do que você traz do passado. É esse o processo, tá? Então, como isso tudo funciona? Tá? Pelo interesse de cada local e pelo interesse de cada um. Então existe o interesse do indivíduo, e existe o interesse do coletivo, e existe o interesse do institucional. Complicado, né? Não é não? Então tá. Então vamos lá. O interesse do indivíduo é o quê? Encontrar um fortalecimento e a compreensão e de razões que o levem a não mais se utilizar da bebida. Bom, esse é o interesse pessoal, baseado inclusive nos próprios conceitos. Tá? Depois vem o interesse do grupo, que é o quê? É o mesmo, a mesma ideia, só que com valores diferentes. Mas o conceito é um. Encontrar forças, né, e entendimento para não mais continuar. Então se torna o quê? Um conceito coletivo, de grupo. Mas se você está fazendo parte de um local onde quem criou esse espaço para que esse grupo existisse em apoio ao alcoólatra anônimo, vamos imaginar que seja uma igreja protestante. Não vai sofrer a influência daqueles religiosos? Vai. Sim, então significa o quê? Esses religiosos representam o quê? Um conceito institucional. Por isso que eu subdividi, coloquei 3 tipos de conceito: do indivíduo, do grupo e os conceitos institucionais. Certo? Então são 3 tipos de influências basicamente. Tá? A influência que você exerce, pelo que você traz, e quando você conta a sua história, de alguma forma você está exercendo influência no grupo. Quando você escuta a história dos outros, essas outras histórias estão influenciando também os demais, e assim sucessivamente, mas uma ideia só. Será que a ideia institucional é a mesma do grupo? Ou é se aproveitar, certo, do grupo para fazer uma extensão de seus valores e de conceitos institucionais? Eu não sei se eu compliquei aqui. Tá? Então vamos imaginar que nós criássemos assim, tipo um espaço como este. Nós temos a nossa instituição. Porque hoje já é uma instituição, já é um conceito institucionalizado. Ainda não, porque não legalizamos no cartório.
mas praticamente já tem um estatuto, já tem tudo, então já praticamente, de fato, já é institucionalizado, só falta de direito. Aí é um termo técnico legal na área do direito, é outra história. Mas vamos acabar influenciando para que esse grupo, tá, se torne, certo, para que esse grupo se torne, só um minutinho para a gente aqui, o silêncio aí, para que, vocês sabem que nós estamos gravando. Obrigado. Então, essa influência já é uma forma de fazer uma extensão através de um grupo necessitado de amparo para que eles se tornem uma continuidade do conceito institucional, né, que abriu espaço para desenvolver aquela atividade. Então, nesse capítulo eu faço uma síntese sobre os conceitos, tá? É que estão me passando mentalmente aqui para eu tomar cuidado com o que eu falo para não criar mais polêmicas, né, do que eu devo, tá? É porque de vez em quando eu acabo indo um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho longe, né? E acabo criando alguns conflitos, né, pô? Tá? Então eu vou tentar ser mais ameno, mais leve. Vou explicar como funciona, mas de uma forma mais leve, tá? Então vamos lá, né? E os amigos espirituais agradecem, né? É que a vontade é mesmo ir a fundo, né? Certo? Nos processos de influência e interferência. Bom, então vamos lá. Então, primeiro nós temos a nossa visão. Cada um tem a sua visão. Agora aqui nós temos o nosso grupo, né? Certo? Mas ao mesmo tempo cada um está vendo um jeito diferente. Então isto é um conceito individual. Estamos de alguma forma aqui buscando o aprendizado, o entendimento dos detalhes da formação das personalidades. Então é um conceito coletivo, não é? Certo? E a casa em si já desenvolveu o seu conceito institucional, que já é de fato, mas depois dos registros e tudo mais vai se tornar de direito, tá? E o que acontece? Este fato de deixar de ser um conceito coletivo e passar a ser um conceito institucional não transforma as nossas ideias em verdades. Apenas de legalizados as ideias institucionalmente. Mas muitos lugares, sejam religiões, crenças de todo tipo, certo? Instituições, ONGs, como se fossem verdades absolutas. E não são. São apenas conceitos formados por interesses, né, daqueles que ali organizaram e legalizaram, transformaram esses conceitos coletivos em conceitos institucionalizados, que eu considero os piores, né, os mais difíceis, porque parece que cada um detém a verdade, né? Porque publicamente você anda na rua, você passa em frente de uma igreja, está escrito o nome dela lá, certo? Né? E tem frases ali que como se fossem verdadeiros, mas não são verdades, são conceitos, tá? E todo conceito, tá? Ele é mutável. Olha o que eu estou dizendo aqui. Todo conceito é mutável. O que significa isso? Eu não falei que... Eu vou tomar um pouquinho dessa água, peraí. Se eu estiver de bom humor, eu vou dizer que esse copo está quase cheio. Poxa, que legal, ó. Está quase cheio, ainda tem bastante água para beber. Se eu estiver de mau humor, eu vou dizer, esse copo está quase vazio. Que droga, não vai matar minha sede. O copo mudou a posição dele, a quantidade de água? Não. O que mudou? O seu conceito. O meu conceito. Tá? Então, se o meu estado de humor é capaz de mudar o meu conceito, tá? Eu vim para cá exatamente porque
Isso, para poder olhar. Não, continua onde você está. Só não tente fazer o mesmo, que senão não vai adiantar nada. Então tá bom. Então é que eu gosto de olhar no rosto de cada pessoa para entender as reações, né? E compreender o que cada um está entendendo. Não, continua onde está. Então o que acontece? O copo continua da mesma forma. Simplesmente eu mudei o quê? O meu humor. Se o próprio humor muda os seus valores, nós podemos dizer que o conceito é uma verdade? Não é uma verdade. Ele é uma verdade temporal. Então ele é um conceito temporal imutável. Tá? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não precisamos ficar presos a nada. Os conceitos, que nem eu escuto às vezes, eu não tenho nada contra, mas cada doutrina, cada religião tem pessoas que carregam embaixo do braço. Por exemplo, eu tenho a doutrina espírita como base do conhecimento das minhas coisas, mas eu não vou carregar o livro dos Espíritos embaixo do braço e querer dizer sobre isso. Ali não tem a verdade absoluta. Ali tem um conceito ligado à necessidade do período em que foram trazidas essas verdades, que não deixam de ser verdades, mas elas estão ligadas ao tempo e à necessidade. Da mesma forma que a Bíblia. Tá? Tem gente que carrega a Bíblia embaixo do braço. E eu pergunto, vem cá, você colocou sua filha à venda? Ou sua mulher? Quanto você quer pela sua mulher? Ah, por quê? Porque está escrito na Bíblia que você pode vender. Então isso podia o quê? Na época que foi escrito. Que era comum as pessoas venderem os filhos e venderem a esposa. Não era? Sim. Então podia estar escrito isso. Mas hoje não. Então tudo que existe é temporal, baseado em conceitos. Que esses conceitos vão se modificando, vão se transformando de acordo com a necessidade. Tá? Esse é o ponto. Então o conceito de certo e errado, tá? Ele está limitado ao tempo. Tá? Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, já que estamos falando, né, da parte espiritual, então vamos usar a própria doutrina espírita. Tem uma pergunta que Kardec faz, eu vou falar de cor porque eu já estudei tantos anos, né, essas obras todas. Depois, quem quiser conferir, vai lá no livro, né? Eu não lembro se é 864, uma coisa assim. É o capítulo sobre liberdade de consciência. E aí, né, o Kardec simplesmente faz um trocadilho de ideias, basicamente, antes de fazer a pergunta, como cada doutrina e cada religião acredita ter a verdade. Então, qual delas tem a verdade? Né? Certo? Aí, logicamente, acho que ele imaginou que os espíritos fossem, né, trazer para ele que a doutrina espírita é que tem a verdade, não é? Não é verdade? Se você fosse Kardec, você não ia esperar que os espíritos dissessem, não, é a doutrina espírita que tem verdade? Assim como todas as outras religiões. Então, só que nem os espíritos que trouxeram material para fazer a doutrina espírita defendeu o espiritismo como sendo verdade. Qual foi a resposta? Tá? A resposta foi: é aquela que o número maior de homens de bem e menos hipócritas fizerem. Olha só que interessante. O menos hipócrita é tão importante quanto levar as pessoas a buscar ter atitudes boas. Então, ter atitudes boas, certo, é importante, mas não é o mais importante. Divide o mesmo espaço com não ser tão hipócrita, sermos menos hipócritas. E o que é isso? É você pregar uma coisa e fazer outra, tá? De acordo com o seu próprio interesse.
Então ali já abre espaço para mostrar que dentro de qualquer religião e doutrina, certo? Não tem a verdade absoluta, tá? E é preciso ser menos hipócrita. Aí continuando, ela é colocado assim: é aquela que dentro da caridade, do amor, aquela coisa toda, né? Sim. Certo? Ajudando a todos, não precisa ficar repetindo, tá? Ajudando a todos e tudo mais, certo? Poderá ser considerada boa. Quer dizer, mesmo que haja dentro de caridade, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho e tudo mais, ainda assim é preciso avaliar se poderá ser considerada boa, mas não poderá dizer que tem a verdade. Então a verdade, ela é relativa, esse é o ponto. Não é que não seja verdade, mas é o conceito de verdade que cada um consegue entender em cada tempo. Esse é o ponto fundamental. Se nós não entendermos isto, nós não vamos conseguir entender como que fica a formação das personalidades em tantas vidas que já tivemos. O processo das influências que temos em nós mesmos. O processo de influência que daqueles que estão em torno de nós. Como que isso funciona? Se nós nos basearmos em verdades, eu quando escuto uma pessoa falar, não, eu quero saber da verdade, eu me afasto dessa pessoa. Essa pessoa não tem nem condições de conversar com ela, porque ela está tão presa, engessada, que eu acho que ela não consegue nem andar direito, tá? Porque se você se baseia tanto na verdade, eu pergunto, em qual verdade? Em qual tempo de verdade? Mas como eu não vou usar meu tempo para tentar dissuadir essa pessoa, porque ela já acredita nesta verdade, eu vou esperar o tempo dela, né? E se por acaso eu cruzar com ela novamente e ela já tiver entendido que a verdade não é absoluta, ela é temporal, aí sim eu posso conversar com a pessoa. Eu não vou me desgastar numa situação onde, certo, existem crenças absolutas, tá? Esse é o ponto fundamental. Mas esta visão que tenho hoje é a construção do quê? Da minha própria personalidade. A partir do quê? Das minhas necessidades e dos ambientes em que eu convivi e das personalidades que trago, certo? Tá? Que me influenciaram a buscar esta compreensão de que não existem verdades absolutas, e sim conceitos de verdades que se modificam a cada momento e a cada instante da vida, seja pessoal, seja de grupo, ou seja institucional, através do quê? Lembra que eu falo, o universo tem duas bases, tem a base é formada a partir de quê? Influências e interesses. Tudo no universo funciona por interesses e influências. E se modificam porque, dependendo da situação, o interesse muda. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Igreja Católica. Né? Nós tivemos um grande movimento, alguns anos atrás, porque todo ano existe ali como é que eles chamam, que eles estudam, como é que chama, Paulo? Todo ano faz uma revisão, né, dos aprendizados, dos ensinamentos, das condutas, aquela coisa toda. Qual é o nome daquele... Marcinha, lembra? Quando eles se juntam para fazer... todo ano... Hã? Não, é quando eles se juntam para fazer aquela previsão para o ano. Para o ano, tem uma... Tá, mas tudo bem. É como se fosse um catecismo, né? Quer dizer, a regra, ela vai se adaptando. Você vê, a própria igreja, né? Todo ano vai se adaptando. Você escolhe o lema para o ano inteiro. Isso, tem todo esse processo. Então, o que significa isso? Que eles também sabem que tudo tem que se adaptar a cada tempo. Então, existiu uma época, acho que foi no Papa João Paulo, se não me engano, ou antes dele, que existiu uma luta muito grande entre aquele movimento carismático, né? Que inclusive tinha o padre Marcelo, né? Marcelo Rossi, que cantava aquelas músicas,
enfim, movimento carismático e tudo mais, e que na verdade ia de encontro com a ideia dos ortodoxos, que são aqueles mais, né? E houve um conflito muito grande nessa época. O que eu gosto de estudar, né? Assim, tipo, eu analiso, eu acompanhei cada detalhe de tudo, certo? Só não tenho memória de nomes e tudo mais, porque isso aí é bobagem. Eu tento entender o sentido, não os nomes das pessoas e de quem fez. Só que, como a quantidade de católicos estava diminuindo e a quantidade de protestantes estava aumentando, e o que estava segurando isso tudo era o movimento carismático, tá? O que foi feito? Nessa nova cartilha, né, daquele ano, eles passaram a adotar como sendo institucionalizado a ideia do movimento carismático. Acabou sendo aceito o movimento. Você pode ver que isso deixou de ser polêmica depois disso, e as igrejas puderam atuar tranquilamente com aquela história do movimento, que hoje já não é mais movimento, porque já se tornou real, tá? Que é uma rotina. Mas quando começaram com aqueles movimentos, se tornou movimentos. Então eles tiveram que se adaptar a uma nova verdade. Então, o que era verdade foi contestada por um movimento, deixando claro que aquela verdade não funciona, porque já passou, faz parte do passado. Aí veio o movimento carismático e modificou, né? E esta é a maior religião, né, que temos no mundo, né? São quase 4 bilhões, né, não, são 2 bilhões e meio, né, se eu não me engano, certo, que são cristãos, né, que eles dizem cristão, não é isso? Então isso foi modificado através do quê? Do processo de influência gerada por alguns que foram se somando a outros, e que ainda não era um movimento que se transformou num movimento real, e tão importante que tiveram que institucionalizar aquelas crenças colocadas no movimento. Então, o que era apenas um movimento deixou de ser e passou a fazer parte da institucionalidade, certo, da própria igreja. Então, nós também sofremos as influências, certo? Tá? E por isso que em cada tempo de vida que temos, né, a cada reencarnação que estamos em estado d'alma, nós começamos a viver experiências diferentes. Porque não dá para ser o mesmo vivendo experiências diferentes. Tá? Não tem como. Hã? CNBB? Não, mas a CNBB é no Brasil. Sim, mas daí foi aceito lá em Roma. Sim, foi o Papa, foi envolvido na história, eu lembro, eu acompanhei tudo. Aí são as encíclicas. Sim, mas daí houve o movimento e foi aceito lá no papado. Na região é CNBB. Sim, mas o movimento carismático. As encíclicas lá em Roma. Sim, mas começou os movimentos carismáticos aqui no Brasil. Tá? Aí depois houve uma influência no mundo inteiro e o próprio conjunto, né, dos que comandam, né, o papado, certo? Acabou transformando em realidade, né, e aceitando como parte, aceitando o movimento como parte integrante da sua instituição. Tá. Então, esses processos todos, eu falei desde o pequeno, desde o indivíduo, até a maior instituição religiosa que temos no planeta hoje, que é a católica. Tá? Tanto um ser quanto algo muito grande, né, com bilhões estão ligados a um processo, certo, de formação de ideias. Tá? E as ideias vão se modificando conforme nós vamos aprendendo mais, adquirindo mais conhecimento. Nós começamos a ver a vida de forma diferente daquela que víamos antes. Se não for assim, então a pessoa que continua batendo na mesma tecla, mesmo a vida modificando, ela tem algum problema. Então ela precisa começar a se tratar, né? Porque ela está com problemas. Eu não consigo ver a vida como eu via há um ano atrás.
Hoje eu já vejo de uma forma mais ampla. Por quê? O exercício de viver e de ter novas experiências me deu a possibilidade de ver coisas que antes eu não via. Tá? Então eu não vou ser radical e bloquear a minha capacidade de evolução. Não adianta, eu vou sofrer se eu fizer isso. Tá? Porque eu vou estar indo contra o meu próprio íntimo, o meu próprio ser. Tá? Então essa discussão também ocorre entre as nossas personalidades. Tá? Teve um caso interessante aqui que eu achei muito. Quem estava aqui achou engraçado, né? Eu sei que o Paulo estava, a Denise estava também, o Marcinho acho que estava também, acho que o André. Aí teve um espírito que tentou agredir uma médium. É que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E ela era escrava, né, da médium que estava aqui, certo, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, foi o quê? 150 anos atrás, né, 200 anos atrás, não sei, tá? Então, e ela tinha bronca desta pessoa, né, que faz parte do nosso trabalho, é médium da casa, porque ela retirou o filho dessa mulher, dessa escrava, e vendeu. Mas isso não era comum, era ser feito na época. As escravas, né, pariam, aí pegava-se a criança, né, e vendia também como escravos. Então a perseguição no mundo espiritual por esse espírito dessa mulher, né, foi nesse sentido, porque queria destruir, fazer com que a médium sofresse nessa vida, nessa perseguição, porque a médium, quando foi sinhar lá nos Estados Unidos, né, tipo fazenda e tudo mais, simplesmente tirou o filho daquela escrava e vendeu. Aí nós fizemos um trabalho que a gente faz aqui na casa, certo? Que é a indução no mundo físico, vocês conhecem como hipnose, né? Certo? Nós, no mundo espiritual, quer dizer, quando trabalhamos com o desencarnado, é praticamente uma hipnose, é uma indução, certo, ao arquivo de vidas passadas. Então esse espírito dessa ex-escrava, quer dizer, desse espírito que esteve numa vida como escrava, lembrou de uma outra vida na Europa, certo? Em que ela era branca, né? Olhos azuis, aquela coisa toda, cabelinho todo, né, cacheadinho tipo loirinha, né, aquela coisa toda, e dona de escravos. Só que lá ela era dona de vários escravos, não negros, mas brancos. Porque a escravidão não tem nada a ver com negros, entendeu? A parte de negros, de escravos, passou a existir mais, de forma mais intensa, nesses últimos 400 anos, tá? Certo. Não era uma coisa específica, né, usar os negros, certo? Porque usava-se, você dominava uma cidade e capturava todo mundo lá, quem era interessante, e mantinha como escravo. E ela tinha os escravos dela e ela fazia o mesmo. Quando nascia alguma criança, certo? Para não gerar apego, ela pegava essas crianças e vendia essas crianças como escravas. E aí ela acabou vivendo, né, certo, como escrava e passou pela mesma experiência. Tá? Então, veja que é uma continuidade de experiências. Ela viveu primeiro a experiência de ser dona de escravo, né? Certo? E passou pela experiência de ser escrava. Ela viveu a experiência de ser dona de escravas e pegar as crianças que nasciam das escravas e vendê-las para não criar vínculo e para ganhar dinheiro. Aí ela nasceu e foi viver como escrava. E também teve os seus filhos retirados e vendidos. Então, na verdade, tudo na vida é uma continuidade, mas com experiências diferentes. Então, uma personalidade dela, como uma condessa ou algo assim, foi diferente da personalidade que ela viveu como escrava.
mas é uma continuidade. Veja que a arrogância dela, né, certo, continuou mesmo como escravo. Como que podem tirar meu filho? Ué, a pergunta era, como é que ela pôde também tirar os outros filhos dos outros? Então é um processo natural de evolução. Aí eu perguntei para ela, você ainda acha em condições de continuar cobrando alguma coisa da pessoa que está aqui? Né, da médium que estava aqui na mesa? Ela disse não. E aí então a gente ajudou, né, ela e outros escravos negros que estavam ali, que também viveram naquela época, né, certo? E eles foram tratados e encaminhados para um esclarecimento maior no mundo espiritual. Tá? Então, o que são personalidades? Tá? E que esse é o processo natural de evolução. Só que, quando ela precisava enfrentar alguma coisa, ela usava a personalidade anterior, com aquela arrogância toda, né? Certo? Mas não conseguia ter a humildade que era necessária para não apanhar tanto, certo? Porque estava na condição de escravo. Tá? Então eu conheço muita gente porque nós estudamos essa parte das personalidades e vidas anteriores aqui, certo? Porque eu acho que cada casa tem uma forma de trabalhar. Existem casas que abominam, né, a possibilidade de se falar sobre vidas passadas. E eu acrescento, não existem vidas passadas. Vida é uma só. Tá? O que existe é que, em alguns momentos, nós estamos no corpo físico, que podemos chamar de estado d'alma, porque também não somos alma, porque não é permanente. Se você volta na erraticidade como espírito, então você não é alma, você continua sendo espírito. Só que quando encarnado, você está em estado d'alma. Então você passa por diversas experiências. Você não passa por vidas. Você passa por ciclos de experiências, formando personalidades e desenvolvendo essas personalidades. Então, o que acontece? Quando você está vivendo esta vida, parte das personalidades tuas, que ainda atuam sobre você e com você, certo? Que nós chamamos isso de ação mediúnica, é um processo mediúnico, tá? Porque é de você com você mesmo, mas é de uma outra personalidade que chamamos de anímico, tá? Então, dentro desse processo, ele é contínuo. Não adianta a gente esconder. Não tem como esconder o passado se você traz com você o teu passado. Tá? Você não tem visão plena do passado, mas você sofre as influências do que você construiu. Em ciclos diferentes de personalidades diferentes que são formadas. Tá? Eu vou abrir um espaço para perguntas, se alguém quiser fazer, pode fazer. Agora que pode, ele não quer mais. Fazer antes, agora não quero. Agora não quero mais. Então, só por causa disso, vou tomar mais um pouquinho de água. Agora o copo está vazio. Agora o copo está vazio. Tá? Mas vamos lá. Mas, quer dizer, quase vazio, né? Ele está cheio de vazio. O copo vazio está cheio de vazio. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Hoje eu encontrei com uma tia minha, que há muito tempo eu não via. Eu estava até Sim, mas para que você está levando o meu copo? Dele, ela... Entendi essa agora. Enfim, eu tô pensando mesmo. Eu tô pensando mesmo. E eu encontrei com ela e ela falou uma coisa assim que eu fui um pouco contra. Ela falou assim, contanto que esteja na igreja, está tudo certo. Tá, posso fazer uma retificação? Pode. Primeiro, quem é você para estar contra o que ela disse? Ninguém. Não, você é você. Sim. Mas eu estou dizendo para estar contra ela, o que ela disse. Eu só O que nós falamos hoje sobre verdades? A verdade é... A tua verdade não é verdade, é
o teu tempo de ver a verdade. Sim. E o dela é dela ver a verdade. Então, para ela, é a verdade. Então, como é que você pode se colocar diretamente desta forma, mesmo aqui explicando para a gente, você está agindo de uma forma preconceituosa, arrogante e prepotente, tentando afirmar que ela está errada. E ela não está errada. Tá? Certo. Então você disse uma frase e nela contendo ainda o teu lado do passado, certo? De personalidades antigas que tinha poder e que hoje não tem. Sim. Então hoje você não tem mais o poder que tinha no passado, mas continua acreditando que tem. Sim. Através do quê? De expressões como essa que você acabou de usar. O que você disse sobre ela? Então, que eu não achei certo. Não, você disse ao contrário. Você disse você foi mais duro. Foi isso, velho, porque eu não fui de acordo com essa expressão que ela falou, Ela está errada. Você... Fala de novo a expressão correta que você usou no começo. E ela está errada em achar que... Por que ela está errada? Você está certo? Não, mas eu Não, acho, porra, eu acho Pera ali, vamos lá, ela sendo um pouco também arrogante de falar não, isso. Que você não está entendendo. Então, nós aqui, você está certo? Não. Como que você considera estar certo? Sim. Veja só, não é que você esteja errado, e nem que ela esteja errada. Vamos aqui para cá. Isso, porque não sei por que você virou para o lado de cá. Não, fica normal. É porque tá no meio do coisa aqui. Sim, mas eu não posso fazer nada, estou gravando. Tá? Então, presta atenção. Você não está errado, mas você está dentro do seu conceito de certo e errado, não do dela. Entendi. Ela não está errada. Qual a frase que ela usou? Se tiver, enquanto estiver na igreja, está tudo certo. Enquanto estiver na igreja, está tudo certo. Sim. Este é o conceito dela hoje. Tá? E vidas passadas também, porque ela sempre foi assim. Não importa. Quem é você para dizer que nas vidas passadas delas era assim? Exatamente. Você não sabe. Exatamente. Então hoje, este é o conceito dela. Eu estou sendo meio um pouquinho duro com ele só para aproveitar, certo? Para trazer esta reflexão. Sim, Tá? Então, aquela verdade é a verdade dela. E a sua de verdade não é melhor do que a dela. Que a sua verdade é boa para você hoje. Sim. Amanhã você pode até ver de forma diferente. Sim. Tá? Esse é o ponto. Então, você não está errado, tá? Em acreditar que ela esteja errada. Nem tampouco em julgar, porque você ainda julga. Um dia você não vai mais precisar disso, mas por enquanto você ainda tem isso. Eu não estou dizendo que você está errado, senão eu estaria agindo como você. Eu entendi, mas Tá? agora eu Então, entendi. a minha forma de ver, certo, é diferente da sua, porque tivemos vidas diferentes, experiências diferentes, tá? E necessidades diferentes. E ela vive aquela necessidade, tá? Boa noite, né? Boa noite. Uma pergunta. Mediante o que você tinha falado anteriormente, tudo que acontece na nossa vida atualmente, assim, de forma negativa, é consequência do que a gente fez nas vidas passadas? Eu posso resumir isso numa colocação simples. Sim. Tudo que você vive hoje está ligado à sua crença temporal. Eu vou explicar, tá? Por que isso? Se você está sofrendo, que nós sofremos as influências, por isso que eu digo, a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha, tá? Então, você não vai modificar as pancadas que você pode levar, mas como vivê-las é que você que escolhe. Então você pode transformar uma coisa complicada num crescimento legal para você.
e não sofrer com aquilo. Então existe uma diferença entre o que está ligado à sua crença temporal, na forma em que você vai encarar as experiências que está vivendo. Não sei se eu coloquei. Então vamos lá. Nós temos o nosso tempo de vida físico, que eu chamo de atemporal, que seria cronológico. A nossa vida física ela é cronológica. Tá? Certo? Nós estamos em estado de alma. Certo? Por quê? Porque nós estamos no corpo físico. E muitos chamam de alma. Mas como não é permanente, então é só um estado temporal. Bom, tudo bem. Só que ele é cronológico. Tá? Então, antes de você nascer, tá? É todo organizado o seu tempo de vida, do que vai acontecer. Hoje, né, você conheceu, né, hoje que eu falo nesse tempo que você está, você conheceu a Gisele, por exemplo. Então isso significa o quê? Já estava programado, esse tipo de situação já estava programado. Agora, como vai ser o convívio de vocês, não está. Por quê? Porque existe a liberdade de como você agir. Tá? E ela vai ter a mesma coisa. Como ela vai agir? É a responsabilidade dela. Tá? Se ela comete algum ato não muito legal contigo, ela não é responsável pelo que você vai fazer. Você é responsável pelo que você vai fazer mediante o que você sofre. Qualquer ato que não é legal, que você possa fazer contra ela, você não é responsável pela atitude dela depois. Por quê? Ela vai agir segundo o critério dela. Então ela vai responder pelos próprios atos. Você vai responder pelos próprios atos. Tá? Então se alguém me agride ou me magoa, certo? Só cabe a mim decidir se eu vou ou não me sentir magoado, ou se eu vou ou não me sentir agredido. Tá? Então existe uma diferença nesse ponto. Então, como as consequências de um fato, certo? A forma que nós vamos lidar com ele, não compete a quem me agrediu, compete a mim mesmo, de como que eu vou viver aquela experiência. Entendeu? Então a gente foi educado nessas crenças todas que a gente tem vivido nesses milênios todos. Não estou falando do atual não, estou falando desses milênios todos. E sempre encontrar um culpado. Ou nós mesmos. Né? Que se chama autopunição. Tá? No remorso dos crimes que a gente acredita ter cometido, nós atuamos em autodestruição. Que aí vem o martírio. Não tem o termo mártir? Então, você vai se martirizar. Tá? É o martírio. Tanto que até mesmo na igreja é colocado, né, a questão do martírio, né? Certo? Até mesmo padres, pastores e tudo mais se batem, se machucam para sentir dor como uma forma de livrar-me do pecado do mundo. Né? Livrai-me dos meus pecados, né? E fica se autopunindo. É um flagelo. Tá? E se martiriza. Certo? Tá? Então, nós estamos vindo de muitos milênios passando por isso. Na época dos vikings, por exemplo, para você ter a alma limpa, você se colocava à disposição para ser sacrificado para os deuses. Tá? Seja numa guerra, defendendo o grupo teu e a família, com a espada na mão, ou seja, até mesmo se colocar para ser retirado o seu sangue e oferecer seu sangue para os deuses. Tá? Para quê? Para se purificar. Então essa ideia, certo? Tá? Ela vem de milênios, não é só da Igreja Católica, do Protestante, disso, não, isso realmente faz parte do contexto da história da humanidade. Tá? Então não dá para jogar isso, né, para uma crença específica. Tá? Certo? Todas as crenças, né, tiveram essa questão.
Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de entender melhor a vida, entender melhor que isso está ligado ao quê? Ao julgamento. Todo sofrimento, todo, sem exceção, tem como base 3 coisas. O julgamento, seja você julgar o outro como responsável pela tua dor e pelo teu sofrimento, tá? Seja julgar a si mesmo pelos pecados, que não existe pecado, mas nós aprendemos assim, tá? Seja pelos pecados ou pelos crimes que cometemos, moralmente e tudo mais com os outros, e aí a gente se pune, e tudo está ligado a si mesmo. Ninguém sofre pelo outro, tá? Você tem uma filha, eu sei, mas qualquer coisa que aconteça com ela, você vai falar, eu vou sofrer. O sofrimento, você não está sofrendo por ela. Mas como eu não estou sofrendo por ela? Ela está passando por isso, eu estou sofrendo porque ela está doente. Não. Você não está sofrendo por causa dela, mas sim porque você não tem condições de mudar aquilo. Então isso é um ato de arrogância e prepotência, e que você chama de estar sofrendo por ela, mas não. Você está sofrendo pela sua incompreensão de que não pode modificar um fato natural da vida. Tá? Então, todo sofrimento é em causa própria. Tá? Esse é o ponto. Eu fui no mais sensível, né, que é um filho, uma filha, só para ficar mais fácil de entender da gravidade do que eu estou dizendo. Então, todo sofrimento está ligado em causa própria, não é por causa dos outros. Ah, mas é fulano que me destruiu, fulano que fez, ou fulano que... Não importa. O sofrimento é uma escolha. Então você está sofrendo em causa própria. Tá? Seja nós encarnados e os desencarnados. Inclusive, no próximo trabalho do mês que vem, eu vou falar sobre esta parte dos desencarnados, sobre as consciências coletivas, sobre a formação das personalidades que atuam. O próprio espírito se modifica enquanto desencarnado também. Depois eu vou explicar no outro mês, né, na segunda, quarta-feira do mês que vem, eu vou explicar sobre isso, tá? Porque não dá muito, o tempo já está acabando, faltam 5 minutos no máximo. Bom, acho que é 5, né, que está faltando. Para ver quanto tempo eu tenho aqui já. 1 e 2 minutos, mestre. Tá, então 5 minutinhos, não tem problema nenhum. Então, o que que acontece? Essas 3 questões estão ligadas ao sofrimento. Todo sofrimento é em causa própria, tá? Todo sofrimento está ligado ao julgamento, não é isso? Então a base é. Então, se nós começarmos a falar que a gente está sofrendo porque a gente cometeu atos no passado e agora a gente está pagando, a gente vai deixar de ser responsável. A gente vai começar a transferir responsabilidades para a vida passada ou para o outro que fez, ou vice-versa. Ou sabe, a gente começa a transferir responsabilidades. Certo? Então não há necessidade de você se culpar pelo passado, porque aí você está se julgando. Você precisa desenvolver em você a ideia de que o que eu estou fazendo hoje, como eu estou agindo hoje, porque você evoluiu do passado para agora, mesmo na mesma vida, mesmo nesse mesmo tempo de reencarnação, tem coisas que eu fazia ainda adolescente que hoje eu não faço mais. Não porque eu não gosto, eu não queira, mas que não me convém. Entendeu? Eu não evoluí. Então, eu vou pensar e eu vou ficar me criticando sobre o que eu vivi adolescente? Se eu cometi algum ato que não era legal quando era adolescente, eu vou ficar me torturando por causa disso hoje? Se hoje eu não faria? Então, eu já passei pelas experiências e me tornei alguém mais compreensivo sobre as coisas. Então, a gente precisa parar de transferir, sabe, essas questões que vivemos hoje
do passado ou de outras pessoas. Tá? Eu poderia até continuar explicando o tempo cronológico, porque tudo está organizado nele. Mas tem coisas que você pode modificar. Não, você não poderia impedir de conhecer, por exemplo, a tua parceira. Tá? Porque estava na programação. Entendeu? Mas como vai ser o convívio é de tua responsabilidade e dela. Entendeu, jogada? Quer dizer, os fatos que vão ocorrer, vão ocorrer. Agora, como você lida com eles tem a ver com a tua liberdade de viver, de escolher como viver hoje. Está respondido? Sim. Então tá. Meu tempo praticamente acabou, né? Não é que eu mesmo determinei esse tempo, porque eu acho que passar muito de 1 hora fica cansativo, tá? Apesar que todo esse trabalho a pessoa pode, né, dar uma pausa, depois continuar assistindo, enfim, né? Tá? Outra coisa, eu só vou colocar nos grupos, né, as gravações, certo? Porque eu estou pedindo para que cada um fale. Como? Eu estou continuando, eu estou dando um recado para todo mundo. Eu peço então porque vocês se inscrevam no canal, para eu não ter que ficar o tempo todo aí mandando para vocês, tá? Dá like também, você sabe que eu não ligo para essas coisas. Eu sempre dou like. Sim, mas tipo assim, eu não ligo muito para isso, porque o objetivo maior é passar a informação e o conhecimento, certo? E ficar a critério da liberdade de cada um, né? De ter gostado de verdade ou não. Agora, a inscrição no canal é importante porque eu não vou ficar o tempo todo mandando, né? A cada trabalho que eu faço, mandando para vocês todos. Vocês estão ouvindo, meus irmãos? Ativa o sininho, mestre. Isso. Para poder chegar as mensagens. Então, tem um negócio do sininho lá também. Sininho, Isso. Aí vocês vão saber, pela mensagem, que tem um novo vídeo, um vídeo novo. Aí eu não vou ficar enchendo a caixa de vocês do Zap, né? Certo? Com a informação de que, né, do vídeo, não preciso mais, tá? Então eu vou tentar agora fazer de uma forma em que eu não precise mais fazer isso. Tá bom, meus amigos? Bom, é basicamente isso, tá? Agradecendo e lembrando que quarta-feira que vem nós vamos estar falando sobre processos obsessivos, tá? Como que o processo obsessivo funciona. Eu acredito que nós vamos ter esse trabalho até março. Eu acho que a partir de março nós vamos abrir a casa às quartas-feiras, normal, né? Para o atendimento normal ao público, tá? E todo esse material que está sendo acolhido a gente vai transformar em algumas obras, né? Certo? Que serão, né, depois disponibilizadas, certo? Além de poderem assistir, vão poder ler também em obra literária que será feita. Tá bom? Gente, boa noite a todos, tá? Eu falei que eu mostrei, a pessoa levantou para desligar para mim, né? Só que eu falei para esperar, tipo, não é para esperar eu voltar, né? Era só para esperar um pouquinho, deixa eu terminar de falar, daí você pode desligar. Tá, pode ficar em pé, bota o dedinho ali, ó. Certo? A hora que eu terminar, você pode... Tá bom. Perdão, mestre. Tá bom? Agradecendo mais uma vez a todos, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por a oportunidade de estarmos juntos reunidos, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, tá? E possamos estar novamente aqui na próxima semana, como eu disse, com o tema, né? Obsessão e desobsessão, tá? Dos encarnados e desencarnados. Seremos todos nós bem-vindos novamente. Boa noite a todos, graças a Deus.